Olá pessoal, um abraço a todos vocês aqui do canal Tua Casa Roxo. Eu estava fazendo uma pesquisa na Bíblia Católica e descobri, né, que vendo uma coisa aqui no livro de Marcos, no livro de Lucas também, né, dos Evangelhos, que muitas coisas que se encontram na Bíblia Católica não se encontram na Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia dos Evangélicos, né, muito usada pelos evangélicos. Mas se encontra em outros capítulos. Por exemplo, se você pega uma coisa no capítulo 8 de Marcos, a versão que está ali na Bíblia, na Bíblia Católica, de repente não está ali, mas está em outro capítulo do livro de Marcos ou no livro de Lucas. Para você ver como é que as pessoas que fazem isso, né, que traduziram a Bíblia, elas usam de engano, de falsidade e de mentira. São levianas, né? Se você pega ali o Salmo 118 da Bíblia Católica, a passagem que se encontra aqui na Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, falando de Arruxo, não está ali, mas está em outras versões diferentes, em outros salmos. Estão me entendendo? Isso é uma grande verdade. E você vê que todas as pessoas que saem ali do cristianismo católico, quando ali há uma separação, há ali um protesto, uma briga, ali uma briga mesmo, né? Há um racha ali na cúpula da Igreja Católica. Estou falando igreja para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem. Desse. Há uma divisão desse império, né? Vou dizer assim, dessa organização criminosa que matou tanta gente no mundo através da Inquisição, das guerras financiadas por ela, porque a religião financia as guerras, porque o Deus da guerra nunca foi Yahweh, o Deus da guerra é o Deus desse século, é o mesmo também das riquezas, que rouba tudo que nós tínhamos, né? E leva lá para a Europa, hemisfério norte, da onde sai todo o mal, das bandas do norte sairá todo o mal, dali sai a tradução do grego, a língua grega, a língua latina. O nome é roubado, o título é vendido a essas línguas. É por isso que Jeremias, Yahweh pegou para Jeremias, da banda do norte será tudo mal. É por isso que Satanás diz ali no livro de Ezequiel e Isaías também. Me assentarei nas bandas do norte e ali edificarei meu trono, acima do trono de Yahweh. E nunca aconteceu. Isso fica no hemisfério norte, tanto a Europa quanto a América do Norte. Dividido pelo Atlântico, né? Pelo Atlântico, aqui a gente chama de Atlântico, mais tudo uma coisa só. Então, pessoal, você vê que quando há essa divisão nessa organização chamada de cristianismo católico, apostólico romano, se cria os reformistas protestantes, né? A quem chama de protestantismo. Ali por Zwingli, Calvino, Lutério, toda essa corda evangélica, né? Que se chama de evangélica, não existe a palavra evangélico. A palavra evangélica quer dizer promessa, as boas novas da promessa, que ia ser falada por todo mundo. E eles criam aí essa outra organização, um pouco mais pequena, que com o passar do tempo isso começa a crescer. E tudo isso começa aqui no Hemisfério Sul, Brasil. Vem de lá para cá. Quando essas pessoas elas entram aqui em Jerusalém, esses europeus, aqui eles chamam de europeu, mas são ingleses, né? Franceses, principalmente os ingleses, e traz de lá essas religiões. Hoje a culpa cai em cima dos romanos, né? Aí dos italianos. Mas se você for ver, dentro do Vaticano, eu estava lendo sobre o Vaticano em casa, aquele obelisco que se encontra na Basílica de São Pedro, onde está ali a tumba de São Pedro, né? Construído em cima de um grande cemitério, aquele obelisco que tem uma cruz em cima dele, é a cruz do circo de Nero. Isso está na Bíblia Católica, se você quiser, eu posso, né, postar para vocês ver isso aí, né? E você vê que ali existe uma guarda suíça, existe um dinheiro, né? Então do hemisfério norte ia sair todo esse mal. Hoje você vê o dólar, você vê o euro, né? Todo o sistema financeiro mundial
tem que acompanhar essas bolsas de valores, tanto de Londres quanto de Nova York, né? E da Grécia sai também a democracia, sai a filosofia, sai tudo aí, sabe? Tanto quanto a língua, quanto tudo forma de dominar a mente humana, sabe? Do escravagismo e hipnotismo da mente humana. Sai dessas pessoas. E eles fazem isso para nos enganar, né? Você vê que uma coisa, vou voltar novamente a falar disso que eu estava começando a falar, né? Do começo aí, do vídeo. O que se encontra na Bíblia Paz de Verde Almeida se encontra também na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem mais riqueza de detalhes, mas só que com formas diferentes, com versões diferentes. E se você não tiver, sabe, uma mente apurada, se você não colocar isso uma lupa e raciocinar, ler aquilo, sabe, raciocinar, sabe, pensar e pensar, como se fosse uma grande prova, talvez, sabe, a maior prova da sua vida é essa, né? Não é você passar no vestibular, para a faculdade, também é importante. Mas as coisas do Criador em primeiro lugar. Você nunca irá descobrir o que eles estão ali tentando, sabe, te enganar. Porque é isso que essas pessoas que traduziram a Bíblia, elas fazem. E tanto é que as pessoas hoje estão hipnotizadas, vivendo um grande engano, adorando o Deus desse século, o Deus da guerra, né? O Deus, sabe, das glórias, o Deus dos reinos. Eu estava hoje vendo uma música muito cantada, aí pelo Xande de Pilar, né? Daí do grupo Revelação, uma música que foi cantada até na Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. Sabe, que vocês conhecem, de cor salteado, onde diz ali uma passagem, né? Que é Deus que aponta a estrela que tem para brilhar. Essa mensagem é uma mensagem sublimar, uma mensagem demoníaca, a estrela que ele está falando ali. São as celebridades, né, que influenciam, sabe, pessoas no mundo todo. E o Deus que ele está falando não é o Deus do céu, o que habita o céu, cuja terra é o trono, o céu é o seu trono, e a terra é o estrado de seus pés. Mas está falando do Deus da terra, o Deus desse século, aquele mesmo Deus que se encontra com Yahushua no deserto e que fala para Yahushua que os reinos e as glórias do mundo, dessa terra, é dele, e ele dá a quem ele quer. Essa música ela fala claramente, Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E você vê que todas as pessoas, toda a celebridade, tanto político quanto, sabe, jogadores, cantores, atores, escritores, filósofos, sabe, pensadores, todas essas pessoas, sabe, apresentadores, sabe, de programas de televisões, né, o que você imagina, que está nessa esfera do poder, da glória, sabe, da idolatria, pastores, padres, né, apóstolos, estou falando desses falsos pastores, esses falsos apóstolos, cardeais e papa, todos eles estão em cima dessa estrela de 5 pontas. É por isso que eles são chamados de superstars, de popstars, estrelas. Quer dizer estrela. Muito interessante isso aí, né? Você vê que o hall da fama, aonde as pessoas ali, tanto como jogadores, escritores, pensadores, filósofos, políticos, e muitos usados em Hollywood, aqui mesmo no Maracanã existe isso aí, o museu, sabe, do futebol em São Paulo, ali, parece que no Pacaembu, no Morumbi, no Pacaembu, né? As pessoas ali, elas pisam em cima de uma estrela. Você vê que a estrela está em tudo, a mesma que está na carteira de identidade, de trabalho, no CPF, no certificado de reservista. É a mesma estrela que está no brasão da República, que está nas bandeiras onde existe a República no mundo todo. É esse Deus de estrela. É por isso que as pessoas que fazem sucesso, elas são chamadas de estrela. Que também é a mesma cruz. Pessoal, isso é muito para você ver o tanto do engano que nós estamos neles, né? E você vê que essa estrela está no centro de tudo, né? A estrela dourada no Natal, a dourada na Páscoa, sabe? No centro de tudo. Então, a humanidade, ela vive um grande hipnotismo, uma grande magia, um grande feitiço lançado por esse Deus. O Deus desse século, não o Criador, porque esse título nunca é dado ao Criador. O Criador não tem, ele não recebe esse título de Deus. O Criador é Pai. Ul significa Pai. Pai daqueles que queira ter ele como pai, né? Quando se faz filho. E como é que você deixa de ser filho dele? Quando você começa a acreditar na promessa que a Rocha faz ali para Adão, né?
de salvar ele, através da sua glorificação. É por isso que a Bíblia católica está registrada de morte. Está sempre falando da morte. E a morte é um ser. A morte é um ser. O lago de fogo, né? Preparado para a morte e para o inferno. A morte deu os seus mortos, o inferno também. O cavalo amarelo que tinha o que montava sobre ele tinha por nome morte, o inferno o acompanhava. E a morte foi amarrada. Então você vê que a morte é um ser, o próprio Deus desse século. Eu canso de falar isso aqui, sabe? E as pessoas não acreditam, sabe? Mas eu jamais, eu estou falando que eu me canso no sentido bom, né? As pessoas não acreditam, né? Mas se você falar para elas, né, que esse Jesus é o que elas acreditam. Elas acreditam. Você vê que quando nós falamos que o dízimo é dinheiro, né? Quando nós falamos, sabe, que aquele suco de uva, esse vinho, esse pãozinho aí, isso, sabe, nunca, isso é uma grande mentira, um grande engano. O que é pregado nos tempos de pedra é um engano, é uma mentira. Eu estava vendo uma coisa ontem que eu fiquei impressionado. Eu tenho passado para vocês aqui. Eu vi ali aquele Santiago, né? O Valdomiro Santiago, aí no programa dele, né? Você vê que eles também são estrela, né? Para você estar no programa de televisão hoje, você precisa fazer parte da maçonaria, com esse Deus Bafomete. É por isso que você nunca vai estar no programa da Fátima Bernardo, do Pedro Bial, da Mariana falando de arroxo. Não vai estar de maneira nenhuma. Você jamais será chamado, sabe, para um programa de entretenimento para falar de arroxo. Mas ele sabe que o nome verdadeiro é arroxo. É por isso que a Bíblia ali faz menção de erruxo ali na Bíblia Católica. Porque tem que estar ali. Porque no dia do julgamento, o Deus desse século ele vai falar que, olha, né, eles não creram porque eles não quis, né? Estava cego. Então você vê que eles pegaram ali o Santiago, pegou ali a passagem do livro de Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará, e fez ali um envelope. Em cima dessa palavra, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fez ali, e nada me faltará, para que as pessoas dessem dinheiro, gente. E as pessoas estavam pegando ali também envelope, né? E dando ali seus depoimentos na televisão, dizendo que, sabe, que tinha feito ali aquela corrente, sabe, e as coisas tinham acontecido, porque o Deus desse século fez tantos milagres, prodígios, que enganariam até nós se fosse possível. E chegou a enganar um dia, mas não engana mais. Ele só não pode fazer maravilha, que maravilha é ressuscitar mortos. E isso só e a Rússia fez ali com Lázaro, com Eliezer, né? E também na sua glorificação, quando as pessoas saíram do sepulcro. Mas o resto ele faz. Ele cura câncer, de mentira. Engana, as pessoas nunca é curada. O que ele faz ali é mesclar aquilo, né? Uma máscara por cima daquilo ali. As pessoas nunca foram curadas, mas elas acham que estão sendo curadas. O hipnotismo é tão grande, sabe? O ilusionismo é tão grande, né? Ali é tudo uma ilusão, que elas creem que aquilo, sabe, aconteceu. E a Rússia nos alertou sobre isso aí. E fará até chover fogo do céu à presença dos homens. E essas coisas acontecem nos tempos de pedra. É por isso, quando você fala para eles que ali não acontece milagres, se você não correr, você vai apanhar. Se você sabe. O hipnotismo é tão grande que você fica assustado quando você conversa com essas pessoas. Elas estão, sabe, cegas. Sabe, elas estão muito fortes, né? Então você vê, eu estava hoje falando com uma amiga aí, através do Zap, né? As pessoas sempre têm nos procurado. Essa passagem aqui, ó, se encontra no livro de Salmo 118, né? O irmão Clodoaldo, da Bahia, um abraço para ele lá na Bahia, né? Mandou para mim há muito tempo atrás, né? Já algum tempinho atrás. E não morrerei, mas viverei, e contarei as obras de Yahweh, né? Aí tá falando aqui, tá escrito Senhor, nunca foi Senhor, né? Yahweh castigou-me muito, mas não me entregou à morte, né?
Então você vê que isso aqui é o próprio Arrocha falando. O próprio Arrocha falando, né? E quando as pessoas dizem que isso aqui nunca foi e a Arrocha que estava falando, isso aqui, já aconteceu, não, fica maluco, você é Davi falando, né? A passagem aqui do livro de 22, também do mesmo capítulo, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Está falando, quem é essa pedra? Falando do próprio Arrocho. Está falando do próprio Arrocho. Muito forte. Então, quando nós batemos nessa tecla que Arrocho não morreu e que a história de Maria nunca existiu, a história de Eva sim existiu, é um chute na cara do sistema. O sistema fica desesperado. Porque o tempo da mentira está acabando. Vocês precisam entender isso. Os templos de pedra vão ficar vazios. E isso é uma grande verdade. Já está ficando vazio. O nome de Arrocha está sendo falado, pessoal. Principalmente no Brasil, e o mundo inteiro já está sabendo disso. O nome é Arrocha, o nome é Iarro, o nome Iarro e Arrocha está na cidade de Arrocholaim, o nome está no povo, Iarrochoru, o nome está nos profetas, livro de Números 6, 27, irmã. Hoje eu falei com a irmã, sabe, a gente esquece, né? Coloca o meu nome nos filhos de Israel e eu vos abençoarei. O nome está em todos os lugares, o nome do Criador. Inclusive, muitas tribos de índios, aqui é período de índio, que não são aqueles nativos verdadeiros, mas sabe, a mistura daquele povo que ficou, até isso também é verdade. Não são os nativos, sabe, mas a mistura do povo que vivia no meio do povo de Achoru, que você conhece como Israel, leva o nome do Criador, Yanomami, Yah não sei das quantas. Só você fazer uma pesquisa. O nome está em várias cidades brasileiras. O nome de Yah. Em várias, inclusive capitais. E principalmente as cidades nortistas, cidades que estão no norte, no extremo norte, sabe, de Jerusalém. Cidades que estão ali, sabe, aqui dentro do Brasil eu estou falando, né? Tudo isso era Brasil. No Peru, na Venezuela, na Bolívia, no Chile. Muitas cidades com o nome Iá, outras com Shua, que significa salvação. É só você fazer uma pesquisa. As pessoas que não acreditam que Jerusalém é aqui. E todas as coisas que estão na Bíblia católica, adulterada e Bíblia evangélica, reformista, protestante, se encontra dentro do hemisfério sul, a 15 apelidos de América. Tudo se está aqui. Os maiores desertos. Eu falei para vocês aí ali do Peru, né, das linhas de Nazca. Você vê que ali tem uma água que sai do meio do deserto, um ar do meio do deserto, uma água que sai da rocha, que eles falaram ali para tirar petróleo, né? Mas se você for ver mais na frente ali, né? No próprio Salar de Uyuni, que é tudo ali agarrado, tudo pertinho ali, existem águas ali, sabe? Se você olha, são águas, sabe, lindas, maravilhosas, mas quando você vai tocar, é água gasosa, né? E com gás venenoso, sabe? Muito forte. Agora eu esqueci até o nome agora lá que se dão ali, aquelas águas ali, né? Com ácido mesmo, águas ácidas, né? Que matam as pessoas. Mostrando para aquilo que aconteceu quando o povo estava peregrinando no deserto, aquelas águas que eram águas amargas. A Bíblia cita de amarga, mas eram águas venenosas. Estão tudo perto ali, sabe, das linhas de Nazca. O deserto do Atacama, sabe, do lago Titicaca. As cordilheiras dos Andes, onde nasce o maior rio do mundo, o rio Amazonas, que nunca foi o rio Nilo, que nasce do nada. Mencionado em alguns salmos da Bíblia. Pessoal, isso é muito forte. Isso são novidades. Eu nem vou chamar isso de bomba, né? Isso são boas novas.
E quando as pessoas elas abandonam ali o cristianismo católico, vou voltar a falar novamente, né? Aí às vezes se perde aqui no calor aqui do trabalho que a gente faz aqui, né? Desse grande trabalho. Eles criam essa reforma protestante, né? Sabe, essa reformulação, mas o engano, a mentira continua o mesmo até os dias de hoje. E são as mesmas pessoas descendentes daquelas que adulteraram a Bíblia, descendentes, sabe, dos escravagistas, dos senhores de navios de escravo, das fazendas de café, das minas de ouro, de diamante, de esmeralda, de safira, de rubi, aonde trabalhavam ali os escravos, né? Os donos das fazendas onde tinha a senzala, são as mesmas pessoas que estão hoje no poder, no parlamento, no Supremo Tribunal, que estão trabalhando na presidência, principalmente aqui nas terras de Jerusalém, o Brasil, que é o mesmo nome de Israel. O mesmo nome de Israel. Eu vi o Silvio Santos perguntando ali outro dia para o diretor, por que o Brasil no exterior Brasil é com Z e aqui no Brasil é com S? Debochando. Ele é um judeu, descendendo dos judeus do Budim da ONU, não dos judeus da Bíblia. Ele, por isso que ele é rico. Um verdadeiro adorador do Bafomete, né, da estrela de 5 pontas. E o dia dele está contado, porque cada dia que passa fica mais velho, né? Todos nós. Aí eu estou perguntando, por que é no exterior, principalmente na Inglaterra, na língua inglesa, né? Ele diz, não, é porque lá é o Brasil dos ricos, aqui é o Brasil dos pobres, né? Falando, né? É para enganar os pobres. Então você vê que as próprias pessoas zombam com brincadeira. O mesmo de Israel. Pessoal, isso são novidades. E ainda há pessoas que não acreditam. Mas ao chegar aqui e falar que Jesus era tudo, eles acreditam, né? Mas quando você fala para eles que Jesus é o Deus mentiroso, o Deus desse século, o enganador, eu não canso de falar isso, né? Doa quem doer. Pode me prender, me torturar, fazer o que quiser, né? A passagem do livro de Marcos, né? O livro de Marcos 8, eu estava pesquisando hoje em casa. Quando Yahushua dizia que ele, quando eu digo, perdão, né, que Yahushua, ele chega como um forasteiro, se dizendo filho de Arro, né? Existe uma passagem aqui também no livro de Marcos, que diz, quem é esse aí, né? Na Bíblia Católica está com uma outra versão, né? De onde esse vem? Não conhecemos ele, sua mãe, seus irmãos, né? Não é Tiago, e Yahushua, sabe, ele não é filho daquele pessoal ali. Você vê que quando eles colocam essa passagem dizendo que não conhecemos sua mãe, seus irmãos, isso é uma grande mentira. E você vê que nunca existe pai. Eles nunca falam de José. A história é criada pelos europeus, né? Essa parte que diz pai e mãe é uma mentira. Na Bíblia Católica, no livro de Mateus, de Marcos 6,3, ela diz assim, né? Da onde vem esse, da onde vem tanta sabedoria, né? Essas coisas. Aí eles colocam embaixo mãe, irmão, para nos enganar. Para nos enganar. Isso é para nos enganar. É por isso que eles acrescentam coisas e tiram coisas. São muito maquiavélicos. São muito, sabe, se achavam muito inteligentes. Não são eles, né? É claro, as suas mentes ocupadas pelo Deus desse século. Através de suas ondas de radiação. Porque se ele saísse dali do abismo onde ele está encerrado em cadeias, ele disse ali no livro de Bartolomeu, destruir a terra em 3 anos. Mas os seus ministros são muito fracos, diz ele. É por isso que essas coisas estão arrastando. Porque se ele tivesse solto, ele acabaria com a terra em 3 dias. Então você vê aqui, ó. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, né? Lá está escrito até os confins da Judéia, né? Com certeza, algum lugar das Américas ele estava, né? E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu.
E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede a geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Então, para você ver, você que é inteligente aí no canal, existem as pessoas, sabe, que fica batendo cabeça, né? A inteligência é essa fé racional, é seu culto racional, usar a sua inteligência para examinar as coisas. Ah, se você é mesmo o que está dizendo que é, então mostra para nós um sinal, nós vamos crer. Eles estão pedindo para a Rússia um sinal. Se a Rússia fosse o filho de José, o filho de Maria, naquele lugarzinho pequenininho lá, não nesse país que nós moramos, naquela dimensão continental muito grande, né? O Brasil, juntamente com todas as outras terras, né? Aqui hoje apelida de Venezuela, Peru e Chile, vários lugares, até lá na divisa lá com os Estados Unidos. Eles iam conhecer a Rússia? Claro que não. De onde se vem? E a Rússia fala: Eu não venho de lugar nenhum, né? Eu sou filho daquele que vive lá em cima. E por que, Antônio Carlos, que eles pedem para a Rússia um sinal? Pelas coisas que a Rússia estava fazendo. E a Rússia estava curando, expulsando demônio, multiplicando pães, fazendo maravilhas tremendas diante deles ali, que eles estavam desesperados. Eles chegam a dizer isso: olha, temos que acabar com esse homem, porque senão César também vai crer nele. É isso que ele quis dizer, quando diz que César, né, vai tomar nosso reino. E aí, como é que nós vai ficar, né? Estão me entendendo, pessoal? E isso acontece nos dias de hoje. Você, quando a pessoa começa a fazer sucesso numa firma, numa grande empresa, ela chega ali nova, ela começa, sabe, se levantar ali dentro ali. As outras pessoas que estão ali velhas começam a ficar com o quê? Com inveja. É o que acontecia. Eles achavam que o reino de Rússia era uma coisa terrena. Eles não entendiam. É por isso que a Rússia fala para Pilatos: olha, Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim, meu reino não pertence a essa terra, não. Não tenho nada com isso aqui. As minhas coisas é do alto. E aqueles que me seguem, querem me seguir, também têm que pensar como mim. É por isso que nós trabalhamos, sabe, pessoal? E falamos o tempo todo contra as riquezas, glória e reino, principalmente dinheiro, o money, né? Isso que move o mundo. Isso não vem do Criador, isso vem de Satanás. Ah, Antônio Carlos, aí meio que você trabalha por quê então? Porque nós somos escravizados a trabalhar, precisar desse dinheiro. Até nós que falamos de arroz somos escravizados. Ou você ainda não percebeu? Vivíamos, sabe, também nessa escravidão. E nós só vamos se libertar dessa escravidão quando nós estivermos, sabe, junto com o nosso Criador, naquele grande dia, lá na sua morada eterna ali. A quem acostumamos a chamar de Sião. Está me entendendo? Toda a humanidade é escravizada. É por isso que a Rússia fala: Eu venci e vós também vencerão. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós. Há uma diferença muito grande do que é pregado e falado nos tempos de pedra, adorando o Deus desse século, o próprio Satanás. Então você vê que eles pedem para a Rússia um sinal. Mostra para nós então um sinal para nós crer. Mostre para nós um sinal para nós crer. E se você continua, né, aqui no livro de Marco, né, você vai ver que essa passagem que cada um deve levar a sua cruz, né, no versículo 34, isso é uma outra mentira. E a Rússia nunca foi da cruz, né? Aquele que não se aborrecia a si mesmo, né? E não tomasse sobre as suas cargas, né? E me seguir. Aborrecer a si mesmo, você vai abandonar tudo isso que você acha que é bom aqui na Terra. É por isso que os olhos são a candeia do corpo, né? O que os nossos olhos almejam? Coisas grandes aqui na Terra, né? Os olhos é a candeia do corpo. Você olha para uma mulher bonita, o seu olho que é cubista, né? Você olha para uma lancha cubista, um carro bonito, você já começa a pensar o quê? Os olhos vê a mente, né? Já joga logo para a mente. Tudo, na verdade, tanto para homem, tanto para mulher, né? Não estou dizendo assim, né? O dinheiro. Por que as pessoas assaltam, as pessoas traficam?
É porque elas almejam coisas, sabe, coisas, né? De cobiça, o ouro, sabe? Principalmente as pessoas que são pobres. É por isso que Satanás escraviza essas pessoas de tal maneira, usando sempre o dinheiro. E isso também acontece, as pessoas creem em arroxo. É por isso que muitos têm abandonado a fé e voltado atrás, não crendo naquilo que elas mesmas gostaram de falar, porque estão ricas. E quando você enriquece, o dinheiro que é dado por esse Deus desse século, dinheiro é isso, é glória, é reino, é status, né, é glamour, você não pode falar contra ele. É por isso que o nome arroxo vai ser falado na televisão, na Globo, no SBT, na Bandeirante, na Rede TV. Não vai ser falado, sabe, na CNN, na BBC, na revista Veja, na época. Não vai ser falado na Igreja Mundial, na Universal, na Igreja Católica, Romana, Apostólica, na Assembleia de Deus, Malafaia. Não vai ser falado em nenhum desses lugares, sabe, na Presbiteriana, sabe, na Igreja da Graça. Nunca vai ser falado por R. Soares, o nome é roxo. Porque esse nome anda na contramão daquilo que ele está pregando. Ele prega um reino de dinheiro, de glória, sabe? De casa. Pessoal, você precisa, sabe, conviver com isso. Você precisa, porque somos escravizados. Se você para de ganhar dinheiro, você vai parar de comer. Mas você não pode fazer, sabe, uso disso como um vício. Você não pode, sabe, viciar em nada. E se existe algo que pode nos viciar, é falar de arroxo. 24 horas na sua mente. Conectado. Usar essa palavra conectado, né? Que é muito falado nos meios secular. O tempo todo no trono do nosso Salvador, Criador e Arroxo. Esse tem que ser, sabe, a nossa comida, a nossa bebida, sabe, nosso alimento. Tudo. Mas é difícil. O próprio Shaul disse aí, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque a nossa carne está pendida para esse lado. A nossa mente pecaminosa, a nossa mente carnal, o homem terreno, né? O homem terra, pó, barro. Isso é muito forte. E as pessoas que fazem essa reforma protestante, elas sabem todas as verdades. Abandona a sua mãe, a mãe apostólica, católica romana, e forma aí suas dominações, né, várias aí, e são muito hoje, muitos deles, riquíssimos. Só não é mais rico que a mãe, porque a mãe rouba todo o ouro, né? Que está hoje lá espalhado por toda a Europa. Do hemisfério norte, onde vem todo o mal. Então, as coisas do nosso Salvador Criador é muito fácil de você entender, e ao mesmo tempo eu falo que é difícil, porque se você não tiver uma mente, né, limpa e apurada, né, você jamais vai conseguir garimpar, no meio de tanta mentira, algumas verdades. Quando você chega lá aqui no capítulo 9, né, quando eu estou falando aqui, o foco hoje é falar que a Rússia não morreu, não, isso é tudo mentira. No capítulo 9 de Marcos, né, a Rússia dizia, e dizia-lhe, também em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino, escrito de Deus, né, o reino de Arco, né, com poder. Então você vê que muitos apóstolos não morreu. E a Bíblia cita da morte dele, né? Mentira. Por que eles estão a trocar, fala que eles morreu? Porque o Deus morto tem que estar acima de tudo, né? E é esse que está hoje aí, esse slogan do Brasil, falado pelo presidente Bolsonaro, né? O Brasil, é Deus acima de tudo, né? O Brasil acima de todos, uma coisa assim, parecida, né? Mas não é, ele não está falando de Arro, ele está falando do Deus desse século. O Deus é a estrela da bandeira. É Deus acima de tudo, né? E o Brasil acima de todos, né? Uma coisa assim, parecida, o Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo, uma coisa assim, né? Esse logo usado aí. Não está falando, sabe? É igualzinho a música do Xande Pilar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Não é, não está falando de Arro, está falando do Deus desse século. Está falando do Deus desse século, que está acima de tudo no Brasil. É por isso que quando eles vão ali fazer um juramento, tanto juízes, né? Quando ali vai na Suprema Corte americana, brasileira, um presidente, um senador, um deputado, eles levantam a mão para cima e juram
andando contramão daquilo que Yahweh nos ensinou, né? Não se deve jurar por aquele que habita no céu, nem pelo seu trono, nem pela sua morada. Não se deve jurar por nada. Por nada. Porque quem foi que jurou lá? Eva jurou. E o pecado entrou, né? Eu juro que eu darei ao meu marido. Perdão, ao meu companheiro, Adão, meu companheiro. Não era marido ainda lá, né? Eu não sei como jura, né? E o próprio Adão também jurou. Ora, jura que você vai casar com ela, né? Eu não sei jurar. Coloca sua mão entre minhas mãos, bota a mão pro céu, levanta a mão. Foi isso que o Satanás ensinou para Adão ali. E Adão jurou. E depois que jurou, ele se arrependeu. Vê que eles juram o tempo todo, né? E nós também aprendemos a jurar isso, né? Nossa mãe falava, não jura que você não está mentindo. Ela jurava, né? Eu juro por Deus, né? Que não está mentindo. Entendeu, pessoal? Mas não está falando de ar nosso no céu, está falando do Deus desse século. Estão me entendendo? Ou está difícil de entender? E você vê que as pessoas hoje estão riquíssimas, né? Macedo, Malafaia, Pararins, Rodovale, Santiago, R.R. Soares, e todos são metidos à política. O Marcelo Crivella, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é sobrinho deles. Estão, sabe, existem deputados federais, sabe, senadores e governadores. Pessoal, a política, a religião, principalmente o cristianismo católico, apostólico romano, quanto as filhas, né, as reformistas protestantes, né, evangélicos, que são também os capitalistas religiosos, né, eu sempre falo isso aí, estão metidos até o pescoço, divulgando o Deus desse século, né? E você vê que quando chega no capítulo 2 de Marcos 9, né, e a Ruxa transfigura para eles, mostrando para eles aquilo que aconteceu na cruz. Eu gosto de repetir, sabe, ver meus vídeos, para que vocês não caiam no esquecimento, né? E 6 dias depois, a Ruxa tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esse nome tudo mentiroso, tá, pessoal? Não são o nome deles verdadeiro, né? E os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Sabe o que isso aqui significa? Era como Adão e Eva viviam. Assim que eles viviam. Assim eram os corpos deles, antes do pecado. E apareceu Elias com Moisés, né, e falava com ele, com Yahus, e Pedro, tornando a palavra, disse: então aqui você já sabe essa história mais, né? Façamos aqui algumas cabanas para ti e outra para Moisés, né? E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é meu filho amado. A ele ouviu, né? E tendo olhado em roda, ninguém mais viu senão só Yahusha com eles. Descendo eles do monte, ordenou que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse os mortos. Outra mentira. Até que ele glorificasse novamente. Até que aquilo acontecesse novamente o madeiro. Então, a palavra ressuscitar dos mortos é fazendo menção, sabe, é colocando a morte num patamar mais alto que a vida. Toda vez que a Bíblia fala de morte, está colocando a morte num patamar mais alto que a vida é o próprio Yahusha, e foi ele quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E todos aqueles que vêm após mim será salvo, né? Achará descanso para suas almas. E eles tiveram o caso entre si, não, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo. Para segurar. Nunca foi ressuscitado dos mortos. Você precisa entender isso. E digo-vos, porém, então, em verdade, e respondendo ele disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas ressuscitará. E como está escrito, o Filho do Homem, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser avaliado. Entendeu, pessoal? Aqui a Ruth não fala no versículo, isso que eu queria encontrar vocês, no versículo 12, e a Ruth não fala que ele ia morrer. Entendeu? Ia padecer muito e ia glorificar. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, tá? Vamos continuar esse vídeo em uma outra oportunidade para ficar muito mais claro para vocês, tá? Um abraço, fiquem firmes com a Ruth, um abraço a todos vocês aí que têm comentado e divulgado essas promessas, tá? E a Ruth não morreu.
versículo 12 do capítulo 9 de Marcos. Leia o final dele. Um abraço, pessoal.